Boa noite, irmãos. Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também a todos os nossos irmãos em Cristo, amigos e parentes, a você que está assistindo nesse momento. Irmãos, vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus com uma oração. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso na tua casa, ó Deus, em que nós podemos cultuar e te louvar, engrandecer o teu nome. E queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os livramentos, por todos os milagres que o Senhor tem operado, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de ontem, hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 91. É um Salmos muito conhecido e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém. Vou estar chamando agora o grupo de louvor, Nova Dimensão, e vai estar assim trazendo um louvor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste da vida em mim. De Deus, oh, que deixa
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, descobre as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, descobre as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos em campanha de missões mundiais 2021. E por conta de toda essa situação, nós ainda não estamos podendo trabalhar, né, nessa campanha, mas assim que o Senhor permitir, nós estaremos trabalhando. E tem como tema: Viva o poder. Viva o poder de transformar. E a nossa divisa: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor e de moderação. Nós vamos estar fazendo um momento de oração. E eu quero pedir a 2 irmãos que estejam se colocando aqui para que possa fazer
é o irmão Carlos Alberto e a irmã Vilani. Não pode. Isso. Orações por missões, por nossos missionários. O irmão Carlos Alberto vai estar fazendo assim os 2 pedidos. Primeiro, pedir que o Senhor esteja cuidando da vida física e espiritual dos missionários. E que o Senhor esteja assim preparando os corações das pessoas que vão estar assim recebendo o Evangelho. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite bendita do Senhor, com o propósito, ó Deus, de adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Também, ó Pai, nós queremos agradecer pelo grande privilégio que nós temos de conversar com o Senhor, de colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas angústias, colocar diante do Senhor aquilo que muitas vezes aflige os nossos corações, e também colocar diante do Senhor, ó Pai amado, a vida dos seus servos que estão aí, ó Pai, fazendo missões. Nesse tempo tão difícil, eles têm encontrado força no Senhor. O Senhor tem levantado recursos financeiros, espirituais, tem assim, ó Pai amado, levantado o mantimento necessário para que a Tua obra não pare, para que o Teu reino ele avance cada vez mais e alcance assim, ó Pai, até os confins da terra, como o Senhor ordenou na Tua palavra. E nós deveríamos, ó Deus, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor renove as forças dos Teus servos, que o Senhor possa, ó Pai amado, sustentá-lo aonde eles estão. E o local, ó Pai amado, que o Senhor tiver enviado eles, que o Senhor trabalhe também nos corações para receber a Tua palavra de bom grado, receber a mensagem do Evangelho da graça e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nós, como igreja do Senhor, ó Pai, que nós possamos constantemente estar orando pelos Teus servos, contribuindo com os Teus servos e também anunciando Jesus aonde nós estamos, em nossa cidade, em nossa vizinhança, anunciando e proclamando, ó Pai amado, as bem-aventuranças do Teu Filho Jesus. E nós Te louvamos por essa noite, nós estarmos aqui reunidos adorando ao Senhor, juntamente com os nossos irmãos que estão acompanhando em suas casas. Muito obrigado por esse momento precioso, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos estar lendo mais um versículo que está no livro de João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Está chamando assim um pregador da noite, o irmão Carlos Alberto. Se coloque aqui. Vou estar assim orando pela vida dele. Deus eterno, Pai bendito, queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez por esse momento na Tua casa. Quero Te apresentar assim, Senhor, a vida do irmão Carlos Alberto, este que vai trazer o recado, o Teu recado para o nosso coração, ó Deus. Que tudo que ele fale seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, que o Senhor esteja assim com ele nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu quero estar saudando a igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz do Senhor, tá? A todos nós que estamos aqui no templo, né, para fazermos essa transmissão
e a todos os nossos irmãos e amigos que se encontram aí nos seus lares, né, sentado aí no seu sofá, deitado na sua rede, ou até mesmo na cama, na calçada, aonde vocês estão, né, uma boa noite, e que Deus possa abençoar e edificar a sua igreja, né, por meio dos louvores que o grupo aqui cantou, né, por meio da mensagem lida pela irmã Rosa que dirigiu, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar passando para você que nos acompanha, como está sendo a programação, né, da nossa igreja, a Igreja Batista da Convenção aqui em Iguatu, durante a semana. Os cultos de transmissão online pelo Facebook, somente domingo à noite, tá? Às 19 horas, nós estaremos transmitindo, tanto nesse período, né, de isolamento, de lockdown, como também pós-lockdown. Quando passar esse período de lockdown, nós continuaremos transmitindo, né, pelo Facebook, tá? Agora, nós temos uma programação da igreja, né, que na segunda-feira nós temos um momento de oração, e está sendo um momento de oração específico pelas famílias. Então, obrigado, Arthur. Então, das 21 horas até as 22, né, pelo Google Meeting, nós estamos assim fazendo esse momento de oração. E se porventura alguém que nos acompanha, né, que não tem um contato de WhatsApp de alguém da nossa igreja e queira fazer parte desse momento de oração, você pode ir na página da nossa igreja, você vai ver um contato do WhatsApp, né, da nossa secretaria, aqui da igreja. Então, você pode estar assim contactando, que nós estaremos assim, dando um jeito de você participar desse momento. E se você não quiser participar desse momento, mas quiser deixar o seu pedido de oração, você pode deixar mandando pelo WhatsApp, que está disponível na página da igreja, ou então deixando aí um comentário mesmo nessa transmissão, tá? Da mesma forma na quarta-feira. Só que na quarta-feira nós fazemos o nosso momento de oração das 19 até as 20 horas, tá? Na quinta-feira nós temos os departamentos, né, aqui da nossa igreja, a célula às 19 horas, o PGM, que não são departamentos, mas tentando compreender uma volta aos princípios bíblicos, relacionamento discipulador, evangelização discipuladora, oração, compaixão e graça, formação de líderes, nós nos encontramos com esse propósito, tá? Na quinta-feira, 19 horas, a célula, na quinta-feira, o PGM às 20 horas. E na sexta-feira, os departamentos, sim, da igreja, né? Temos os embaixadores do rei, às 19, a União Masculina, a União Missionária de Homens Batistas do Brasil, às 19h30, e as mulheres, que é a MCM, às 19h30 também. Todas essas atividades são online, tá? Assim também como no sábado, as Mensageiras do Rei, que é às 16 horas. 17? Ok, 17 horas. A nossa juventude, né? A líder está aqui, a Thalia, né? E às 19 horas, né? Quem que está na liderança também? A Beatriz? A Raquel, né? Pronto, tá as duas aqui. a Raquel e a Thalia, que estão à frente da nossa juventude, às 19 horas. E a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã também. Se você deseja fazer parte, esteja entrando em contato conosco, que nós estaremos assim, né, incluindo você dentro aí desses momentos de muita edificação. Tá bem? Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos que nos acompanham, lá no livro de Provérbios, no capítulo 11 e versículo 14. Provérbios, no capítulo 11 e versículo 14. Diz assim o texto,
Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros ou de conselhos, há segurança. Agora vai mais um pouquinho para frente, capítulo 15, no verso 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Agora nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos direcione nessa palavra, tá? Senhor Deus e amado Pai, nós queremos agradecer, Deus. Queremos agradecer pela Tua bondade, queremos agradecer pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Queremos agradecer pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Queremos agradecer, ó Pai amado, pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que deu a sua vida para nos salvar, para nos resgatar da perdição eterna. Eu quero pedir que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guie nesse momento em toda a verdade. Nós sabemos que a Tua palavra é a verdade absoluta, a verdade eterna, a palavra que tem poder de transformar vidas, a palavra que tem poder, ó Pai amado, de fazer coisas extraordinárias, e nós queremos agradecer por essa palavra bendita do Senhor, e pedir também que o Senhor fale aos nossos corações, nesse tempo, ó Deus, onde as pessoas se encontram sem direção, sem rumo, que o Senhor nos traga conselhos preciosos essa noite. Nós te oramos, nós te agradecemos, confiando que o Teu conselho, ele é firme, ele é inabalável, a Tua palavra, ela é poderosa para se cumprir, como nós estamos vendo em nossos dias. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, estava até preparando uma palavra sobre o tema Restaurando o Altar, né? Trouxe há 2 domingos atrás uma mensagem e tenho outras já preparada para falar sobre esse tema, Restaurando o Altar. Porque eu creio que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde Deus está alinhando com o seu povo. É um tempo onde o Senhor quer chamar as pessoas para se arrepender, né? E para isso nós precisamos trabalhar na restauração desse altar. E quando eu falo em altar, eu não falo em um altar físico, como nós vemos no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada. Mas eu falo do altar do nosso coração, onde nós devemos oferecer para Deus. A nossa vida deve ser oferecida a Deus, como diz Romanos capítulo 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. E estava preparando, quando chocado, triste, com muitas situações, creio que todos nós estamos vivendo, né? Esse momento de luto, aonde várias pessoas conhecidas, várias pessoas queridas, várias pessoas que poderiam hoje estar ao nosso lado e ao nosso redor e, infelizmente, partiram por conta dessa pandemia. E analisando a forma que a humanidade tem reagido a essa praga que assola as nações e o mundo, que tem aí colapsado a economia, a saúde, o emocional das pessoas. Muitas pessoas criticam um, criticam outro. A verdade é que ninguém tem a solução a não ser Deus, tá? E eu pensando como é que eu poderia contribuir para a vida, né, das pessoas que eu tenho contato, queriam ouvir essa mensagem nesse tempo. E é justamente dando alguns conselhos. Inclusive, né, o tema que eu escolhi para essa mensagem, temática, não expositiva, se eu pudesse te dar um conselho nesse tempo de dor, nesse tempo de choro, nesse tempo de desespero, nesse tempo onde busca-se solução para um grande problema de toda a humanidade e não a encontramos, tá? E todo conselho que nós vamos aqui repassar, eu primeiro ouvi do Senhor esses conselhos para a minha vida. E tenho convicção plena de que a palavra de Deus, ela não falha.
A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, é inerrante. E por isso que eu passo esses conselhos baseados na palavra de Deus com muita firmeza, para esse tempo em que nós estamos vivendo. Nós lamentamos, irmãos, nós lamentamos a morte de tantas pessoas queridas, pessoas tão próximas, né, de nós, pessoas também distantes de nós, que o Brasil e o mundo todo conhecem, como a do cantor, né, o irmão Lázaro, que impactou com a notícia o Brasil da sua morte. Na verdade, ele, como tantos outros que morrem em Cristo Jesus, descansam nesse momento com o Senhor. E olhando para esse texto, né, eu pude perceber no seu contexto quão importante era, na época de Salomão, em que Salomão viveu, para que um rei fosse bem-sucedido, quanto era importante ele ter conselheiros, ter pessoas ao redor de confiança, né, que tivesse mais experiência, que fosse cheio de sabedoria vinda dos altos céus. Não basta somente ter conhecimento, mas é importante ter sabedoria. E aqui nós precisamos fazer distinção. O conhecimento ele vem pelo esforço do intelecto humano em conhecer, mas a sabedoria ela vem do alto. Toda sabedoria e todo dom perfeito vem do alto, do nosso Pai Celestial. E um homem tão sábio quanto Salomão, ele também foi um rei que recebeu conselhos, como todos os outros reis, né? Era um costume, né, dos reis eles terem pessoas para aconselhar nas decisões, né, que poderiam ser tomadas. E ele diz que não havendo sábia direção, não havendo conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, ou seja, de conselhos, há segurança. Eu quero aqui destacar que na multidão de conselheiros e de bons conselheiros, né, de bons conselhos, porque nós sabemos que existem bons conselhos e maus conselhos, né? E o que nós queremos propor essa noite são conselhos baseados na palavra de Deus. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém daria, né? Mas em dia, a verdade é que conselho é bom. E eu sempre vejo na vida das pessoas que têm um coração humilde para buscar conselhos, pessoas bem-sucedidas, tá? A grande verdade é que o conselho é muito importante para nós, tanto na nossa área profissional, como na nossa área familiar, na nossa área ministerial e em todas as áreas que abrangem o campo da nossa vida. Conselhos é essencial para nós e para os nossos dias, tá? E nós podemos ver isso, né? Por exemplo, nos filhos ou no filho de Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 12, vai mostrar, né, um dos seus filhos que assume o trono, Jeroboão. E ali, ele, quando assume o trono, ele recebe conselhos dos anciãos, daqueles mais velhos, que tinham mais experiências de vida. E o conselho é que ele diminuísse o fardo sobre o povo. Que o povo já carregava um fardo muito pesado no sentido de arrecadação de impostos. E ele ouve o conselho, né, dos anciãos, e ouve o conselho também dos seus amigos jovens, que não tinham muita experiência de vida. E o conselho dos amigos jovens foi que ele pudesse não diminuir esse fardo, mas tornar mais pesado do que o seu pai, assim, já havia colocado sobre o povo. E ele segue o conselho dos jovens, um mau conselho. A consequência disso é que houve uma divisão do reino e trágicas consequências por conta do conselho. E aqui vale já uma primeira observação e uma aplicação para as nossas vidas. Cuidado com os conselhos. Tá? Cuidado com quem você se aconselha. Porque um conselho para a tomada de decisão da sua vida pode fazer toda a diferença. Tanto para abençoar como também para trazer sérias consequências. A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos de conselhos, tá? Agora a pergunta é: em qual conselho nós devemos confiar? Em qual conselho nós devemos confiar? Em qual conselheiro nós podemos confiar? Outra pergunta também: qual conselho não irá falhar? Qual conselho que eu posso me apropriar e que esse conselho não irá falhar? E nós podemos observar no próprio Senhor Jesus Cristo, a descrição de Isaías, capítulo 9, no versículo 6, onde ele é chamado de maravilhoso conselheiro.
Tá? Jesus, ele é dito pelo profeta como maravilhoso conselheiro, ou seja, aquele que, quando nós ouvimos os seus conselhos, maravilhas é feita no meio do seu povo. No mundo onde a humanidade anda sem rumo e sem saber o que fazer, Jesus, ele nos orienta por meio da sua palavra, no que devemos fazer e como nós devemos agir nesses dias, tá? Como o tema da mensagem é, se eu pudesse te dar um conselho, e eu quero já falar que eu vou apresentar alguns conselhos baseado na palavra de Deus, que tenha muita utilidade para os dias que nós estamos vivendo. O primeiro conselho que eu deixo aqui para nós essa noite é que ame a Deus e ame ao próximo. Ame a Deus e ame ao próximo. Mas algo muito importante, meus irmãos, é que nós devemos compreender essa palavra amor. Porque amor, o amor de Deus, por exemplo, quando nós lemos João 3,16, vai falar sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui, ele vai falar do amor ágape, ou HP, como você queira chamar. É o amor de doação, é o amor de entrega, é o amor que parte da tomada de uma decisão e não baseada em sentimentos, porque amor é uma decisão. E eu creio que o amor de entrega, o amor de doação, ele não espera nada em troca. Deus, quando enviou seu Filho, entregou seu Filho por nós, Ele não fez porque nós merecíamos, ou porque nós pudéssemos fazer algo para Ele. Ele não precisa disso. Ele fez porque o amor de Deus é isso. E Ele nos chama para viver esse amor. E Jesus, ele resumindo os 2 mandamentos, numa conversa que ele teve com o jovem rico, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, especialmente verso 27 e 28, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui não basta somente amar ao Senhor. Não é uma convocação somente para amar ao Senhor conforme eu quero, eu compreendo. Ele apresenta que a forma que nós devemos amar ao Senhor, que é de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E eu creio que esse é um momento, meus amados, de muita e profunda reflexão em relação ao ideal de Deus para a vida da humanidade e aonde nós estamos dentro desse ideal. Porque se nós não compreendermos o amor de Deus em nossas vidas, nós não vamos ter a capacidade de amar com o amor de Deus, como Ele fala, amar ao próximo também como a si mesmo. Eu creio que a maior carência do mundo hoje é amor. O amor de Deus, revelado através do seu Filho Jesus. Como diz na sua palavra, e Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter entregado o seu Filho para morrer em nosso lugar. E isso é que é o amor bíblico, é o amor de entrega, é o amor de olhar para o outro e se doar para ele, sem esperar nada em troca. Mas essa capacidade de amar só é possível se nós entendermos o amor de Deus, o amor que foi revelado no seu Filho Jesus. E esse conselho ele é válido muito hoje, porque o ódio que existe hoje no mundo está sendo justamente pela falta de amor. As injustiças que existem hoje no mundo está sendo justamente pela falta de amor. Todas as calamidades que nós podemos observar como consequência do pecado está sendo justamente pela falta de amor. Ah, meus irmãos, se nós amássemos mais. Tantas pessoas que partiram, que estavam ao nosso lado ontem, não estão mais. Ah, se nós tivéssemos amado mais. Ah, se nós tivéssemos nos doado mais. E qual é o tempo de amar? É hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. E esse tempo de carência de afeto, carência de pessoas,
carência e falta de amor, Deus convoca o seu povo para amar, primeiro a Ele e depois ao próximo como a si mesmo. E esse é o primeiro conselho que eu quero deixar aqui para cada um de nós. Ame o seu esposo, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame o seu vizinho, ame o seu irmão, ame a sua mãe, ame o seu pai. Ame de tal forma como se o amanhã não existisse. Porque o amanhã, como eu disse, meus amados, e repito novamente, o amanhã não nos pertence, só pertence a Deus. Então o tempo de amar é hoje. O tempo de se doar é hoje, enquanto nós temos a oportunidade. E o primeiro conselho que eu deixo aqui essa noite, baseado na palavra do Senhor, é ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero partir agora para o segundo conselho. Um conselho que faz bem para a alma. Um conselho que faz bem para as nossas emoções. Um conselho que liberta a alma do homem de um flagelo, de uma prisão, que está relacionado ao perdão. Se eu pudesse, e posso, pela graça de Deus, te dar um conselho essa noite, eu diria: perdoe e peça perdão. Perdoe a quem te ofendeu e peça perdão a quem você ofendeu. Mateus, capítulo 6, verso 12. O Senhor Jesus ensinando ali a oração modelo que deveria ser feita pelos seus discípulos. Quando chega no verso 12 do capítulo 6, ele diz: perdoai, ou perdoa as vossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é uma parte da oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Vocês devem perdoar. E entendendo o meu perdão, ou seja, quando nós nos direcionamos ao Senhor dizendo: Senhor, nos perdoa pelo meu pecado, nos perdoa pela minha falha, me perdoa pelo que eu fiz contra o Senhor, me perdoa por eu ter feito algo abominável à tua vista. Ao mesmo tempo ele diz: perdoe também aqueles que te fizeram mal. Só quem tem capacidade de perdoar é quem um dia entendeu perdão, é quem um dia decidiu perdoar. Vale aqui ressaltar, meus amados, que perdoar é um dos maiores desafios que nós podemos ter aqui nessa vida. Mas vale a pena também ressaltar que o perdão é uma das maiores manifestações da graça de Deus na nossa vida. E se nós um dia fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar o nosso semelhante. Colossenses 3,13 diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E aqui o apóstolo Paulo não está trazendo uma recomendação para aquela igreja. Não é uma sugestão para aquela igreja, mas aqui é uma ordem. Aqui é uma ordem. Aqui está no imperativo: perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo Jesus nos perdoou. Meus amados irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes você errou? E de quantas vezes que você errou, você pediu perdão a Deus? E quantas vezes Deus te negou algum perdão? É interessante essa pergunta, ou essas perguntas, porque a sua resposta vai colocar o teu sentimento um pouco para ficar abaixo do pedestal, para você compreender o perdão de Deus em nossas vidas e que nós aprendamos a perdoar. O perdão é uma decisão difícil. Perdoar é um ato de misericórdia e não uma reivindicação de justiça. A ausência do perdão torna a vida um flagelo e coloca a alma numa prisão. Meus amados irmãos, quantas vidas estão sofrendo porque não conseguem perdoar? Ou quantas vidas estão sofrendo porque não decidiram perdoar? Quantas pessoas perdem noite de sonos? Lê a Bíblia e Deus não fala mais com a pessoa. Ora e parece que não tem mais aquele desejo de orar.
porque é algo que tem que ser resolvido. Porque se uma relação minha está cortada com o meu semelhante, porque eu não perdoei, a minha relação também está cortada por Deus. Porque Deus só perdoa quando nós também decidimos perdoar. Quando nós não decidimos não perdoar, nós estamos nos colocando numa posição de juízes. E um ato de justiça. E Deus fala na sua palavra que a justiça do homem para ele é como um trapo de imundícia. Nós não temos justiça própria. A nossa justificação vem de Deus, pela fé no seu Filho Jesus. Meus amados irmãos, perdoe. Se você não consegue, porque o perdão também é uma obra da graça, olhe lá para a cruz com os olhos da fé e veja o que Jesus fez por você, por mim, por nós. E Ele todos os dias está disposto a nos perdoar. Se você quer se libertar dessa prisão emocional, se você quer se libertar dessa angústia que tira as noites de sono, você tem que pedir graça ao Senhor para conseguir perdoar. E nesse tempo que nós vivemos de ódio, é válido que a igreja do Senhor manifeste o seu amor por meio do perdão. Perdão, ou perdoar, é uma necessidade de sobrevivência. Nós devemos lembrar, irmãos, que as pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos as pessoas. Por isso que o perdão é tão citado na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Perdoar, como eu disse, não é opção. Perdoar é um imperativo. E se nós queremos se libertar desse sentimento angustiante, nós devemos perdoar. E aqui fica o segundo conselho dessa noite para os nossos corações. O terceiro conselho que eu queria deixar, baseado na palavra de Deus, é que você e eu, nós devemos chorar. Chore, meus amados. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, vai dizer que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E eu creio que o tempo que nós estamos vivendo, embora a nossa alegria seja o Senhor, embora a nossa esperança não se limite nessa terra, mas na eternidade, eu creio plenamente, estou convicto disso, que o tempo que nós vivemos é um tempo de choro. É um tempo de profunda tristeza pelo que está acontecendo, pelas tragédias. Nesse momento onde pessoas tão próximas de nós, como eu disse e repito, estão partindo. Pessoas jovens, cheios de vida, com um futuro brilhante, tantas coisas a serem realizadas. Essas pessoas não estão mais ao nosso redor. É tempo de chorar. É tempo de chorar com os que choram. É tempo de chorar com os que choram. Talvez, meus amados, que as pessoas mais estejam precisando nesse momento é de um ombro, de um amigo, para chorar com ela, para chorar a dor dela. E nós podemos ver isso na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele chora na morte de Lázaro. Ele se comove com aquela situação e ele chora. Porque ele estava sentindo a dor daquelas mulheres, daquelas pessoas que estavam sofrendo pela morte de Lázaro. E Jesus chorou. Se você for ler nos evangelhos, você vai encontrar lá em Lucas, também vai encontrar em Mateus essa passagem. Você também olha Jesus chorando quando ele olha para Jerusalém. Jesus chora com profunda tristeza por aquela cidade não ter compreendido o amor de Deus. Por Deus ter enviado tantos profetas a Jerusalém e as pessoas matavam os profetas. E Jesus chora profundamente por aquela cidade. Jesus também ele chora no momento de profunda dor e aflição no jardim do Getsêmani. Quando ele, sabendo do que iria acontecer após cear com os seus discípulos, ele convida os seus discípulos para estar com ele naquele momento de muita dor e muita angústia. E Jesus ele chora profundamente, porque há momento de sorrir e há momento de chorar. Meus amados, choro é a expressão dos nossos sentimentos, de um sentimento de tristeza, muitas vezes também de sentimento de alegria, mas o tempo que nós estamos vivendo, sentimento de tristeza pelo que tem acontecido ao nosso redor. Chorar também, meus amados, pelos nossos pecados, o quão distante nós estamos do ideal de Deus, aquilo que Deus projetou para a vida da humanidade, para as nações,
para desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, para viver o seu propósito, o quanto a humanidade está distante dos propósitos do Senhor. E por causa do pecado, e hoje é tempo de chorar também pelos nossos pecados e pelos pecados das nações, como Jesus chorou por Jerusalém. Então, o choro, ele alivia o fardo da alma, do espírito. O choro, ele coloca para fora muitas coisas ruins, muitas angústias. E Deus, o Senhor Jesus, na sua palavra, diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que com o coração humilde choram, esses serão consolados, encontrarão o consolo de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tempos de alegria, meus amados, nós iremos encontrar. Nós temos promessas para isso. E o quarto conselho que eu quero deixar aqui essa noite, meus amados irmãos, algo muito pertinente. Busque lembrar daquilo que te dá esperança. Hoje, infelizmente, a humanidade está doente, com medo e tantas outras coisas, porque está trazendo à sua lembrança somente o que está acontecendo de ruim ao nosso redor. E nós temos esquecido de buscar lembrança que nos traz esperança e que nos dá esperança. E eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus lá em Lamentações, lá no capítulo 3. Lamentações fica depois de Jeremias. Lá no capítulo 3, quero deixar também, baseado nesse texto bíblico, esse conselho do Senhor. Capítulo 3, a partir do versículo 20, que diz assim: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo. Olha essa expressão, disto me recordo. E portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Meus amados, nós temos promessas preciosas na palavra de Deus, e é nessas promessas que nós devemos nos apegar, é a essas promessas que nós devemos, meu amado, nos mover. E aqui, Jeremias, ele começa a lamentar, afligido, cheio de pranto, pesar e amargura, como diz o verso 19. E ele diz: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Mas no verso 21 ele muda o curso. Embora o que o cercava o profeta fosse destruição, fosse pranto, fosse choro, fosse amargura, ele diz: entretanto disto me recordo. E ele busca boas lembranças, lembranças que lhe dá esperança. E ele diz: disso me recordo, e portanto tem esperança. E ele vai falar sobre as misericórdias do Senhor. Ele vai falar sobre a fidelidade do Senhor. Ele vai falar que ela se renova a cada manhã. Ele vai falar que a porção dele é o Senhor. Ele vai falar que a alma dele espera no Senhor. Ele vai falar que o Senhor é bom para aqueles que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar no Senhor. Nós temos, meus amados, na palavra de Deus, João 14, do verso 1 a 3, nós vamos ver a promessa que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos. Ele, sabendo que os seus discípulos iriam passar por tribulações, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E se eu for, como ele foi, ele iria preparar lugar.
e iria voltar para pegar os seus, para habitar com ele aonde ele estivesse. Procure lembranças que te dá esperança. Lembre-se, meus irmãos, que o melhor de Deus para o seu povo não está nessa vida. Essa vida que nós temos encontrado é destruição, é ódio, egoísmo, avareza, o pecado predominando, a injustiça, a impiedade do homem está predominando nesse tempo presente. Mas como o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que aquele que espera em Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis dos homens. Lembre-se sempre disso. Mediante ao que está acontecendo, lembre-se que o melhor de Deus não está nessa vida. E o quinto e penúltimo conselho, nós já estamos se encaminhando para o final, é que nesse tempo de angústia, não fique sozinho. Não fique sozinho. Compartilhe a sua dor. Compartilhe o seu choro. Compartilhe a sua angústia. Timóteo, ou melhor, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, preso em Roma, sentenciado à morte, sabendo que estaria por vir, sofrendo dentro de um calabouço, ele olha, lá no verso 9 de 2 Timóteo 4, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Ele estava dizendo, Timóteo, eu preciso de alguém mais para estar comigo nesse momento. Eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de alguém para compartilhar a minha dor. Eu preciso de alguém para contar a minha angústia. O nosso Senhor Jesus também passou por isso, meus amados. Ele, quando ceia com seus discípulos, sabendo naquela noite o que iria acontecer, ele chama os 12 para ir com ele até o jardim do Getsêmani. E chegando lá, chama os 3 mais íntimos para compartilhar. E ele diz para aqueles discípulos, a minha alma está profundamente amargurada. Naquele momento, Jesus, como homem, ele está dizendo, nesse momento eu preciso da presença de vocês. Ficai aqui comigo, vigiai comigo, orai comigo. A dor é profunda. E eu não posso nesse momento estar só, porque é mais forte do que eu tenho limitações. Meus amados, nós temos limitações. Mas tantas e quantas vezes nós nos achamos fortes demais para encarar o fardo dessa vida. E nesse momento de muita dor e aflição que o mundo vive, o que nós precisamos é de uma pessoa ao nosso lado para compartilhar conosco a nossa dor. Nós somos criados para viver e também para conviver. Nós somos criados para chorar com o próximo e para o próximo também chorar conosco. Nós temos um amigo que também nos chama, nos convida para depositar aos seus pés quando o nosso fardo está pesado. Mateus 11, 28, o Senhor Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e carregados. Jesus é o nosso amigo supremo. Nele nós podemos confiar. Portanto, outro conselho que eu deixo aqui é que ore. Busque uma vida de oração. Busque uma vida de intimidade com Deus. Se aprofunde no conhecimento de Deus. Busque conhecer a Deus, a vontade para a sua vida nesse tempo. Não há algo mais prazeroso, mesmo diante desse cenário que nós estamos vivendo, não há algo mais prazeroso do que servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A oração é uma arma poderosa em nossas mãos. A oração nada mais é do que conversar com Deus, de que contar para Deus as nossas aflições, de que buscar uma intimidade com Ele. E quanto mais profundo na intimidade nós estivermos com Ele, menos as coisas que acontecem ao nosso redor vai trazer prejuízo para a nossa vida emocional. Ore e peça perdão a Deus pelos pecados. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Esse é o momento de profunda reflexão da nossa vida. Talvez o Senhor esteja permitindo isso para que nós compreendamos que nós não somos nada sem Ele. Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento e a confessá-lo como o único e suficiente Salvador.
E você nesse momento pode entregar sua vida a Jesus. Nesse momento você pode decidir perdoar. Nesse momento você pode decidir amar. Nesse momento você pode decidir não ficar só. Contar com pessoas que podem chorar com você. Meus queridos, eu chamo você para orar. E se eu pudesse dar um conselho essa noite, como estou aqui fazendo, eu diria para você: viva para a glória de Deus. Só nele nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Só nele nós encontramos refúgio. Só Ele é a nossa fortaleza. Só Ele nos dá segurança. Eu quero orar com você nesse momento. Coloque diante do Senhor aquilo que tem tirado o seu sono, sua noite de sono. Talvez você não consegue perdoar. Talvez você não entendeu o amor de Deus. Talvez a vida de pecado está acorrentado pelo pecado. E tantas outras coisas que só Deus pode falar com você nesse momento. Coloque diante do Senhor. Deus amado e Pai querido, Deus bondoso, maravilhoso conselheiro, nós sabemos que a Tua palavra não falha. Ela é perfeita, ela é inerrante, ela é viva, ela é eficaz. E todos os conselhos, ó Pai, que o Senhor colocou em meu coração para esse tempo presente, eu compartilhei, crendo plenamente, sem nenhuma dúvida, de que seguindo nós esses conselhos, o nosso coração, ele irá descansar no Senhor, encontrar paz, a paz que excede todo o entendimento. Nós sabemos, ó Deus, que os dias são difíceis, sim, e o Senhor alertou na Tua palavra que nós passaríamos por aflições, como os discípulos passaram, como os apóstolos passaram, como a igreja primitiva passou, como a igreja da Idade Média passou, pós-reforma também passou. Nós também estamos passando por dias difíceis, mas com a certeza de que o Senhor está conosco, com a certeza, ó Pai amado, de que no final de tudo nós iremos descansar eternamente nos Teus braços. Ó Pai, nos ajuda a compreender o amor ao próximo, o amor ao Senhor acima de todas as coisas. E eu peço que o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha essa expressão de amor ao nosso próximo. Talvez um ressentimento ou tantas outras coisas. Ó Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a perdoar. Eu peço, ó Deus eterno, que o Senhor possa ajudar os nossos irmãos que porventura esteja acorrentado nesse sentimento tão ruim. Peço que o Senhor libere nesse momento, ó Pai, uma palavra poderosa a esses corações, e que o Espírito Santo ajude a perdoar. Também, ó Pai amado, que nós tenhamos a humildade de pedir perdão para o próximo, pedir perdão para o Senhor, por aquilo que nós fazemos todos os dias de errado. Peço também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a chorar diante do Senhor um choro verdadeiro, a chorar com o nosso próximo, a dar o ombro para o nosso próximo chorar. Peço a Deus que nós tenhamos coragem também de buscar ajuda quando preciso e de ajudar aqueles que também precisam. Deus, eu peço que nós tenhamos coragem também para orar, entregando a nossa vida sobre as Tuas mãos, sobre a Tua direção. E eu creio, ó Deus, plenamente, que esses conselhos o Senhor separou para cada coração essa noite. E se nós buscarmos força no Senhor para praticar esses conselhos do maravilhoso conselheiro, o Senhor Jesus, o príncipe da paz, nós iremos ter uma vida bem-sucedida. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o Teu povo de todo mal, que o Senhor console, ó Pai, nesse momento os corações enlutados, tantas percas, Senhor Deus, tantas mortes, tantas famílias chorando. Que o Senhor console esses corações, Pai. Também, ó Deus, nesse momento existem muitas vidas ali nas UTIs, lutando
lutando, enfermeiros, médicos, todos os profissionais da área da saúde, lutando ali para tentar salvar uma vida. Eu peço que o Senhor visite nesse momento, Pai. Eu não sei qual é a tua vontade para essas vidas, mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Deus eterno, eu peço que o Senhor sustente as nossas vidas nesse período de crise política, nesse período de crise econômica, crise espiritual. Eu peço ao Pai amado que o Senhor traga um verdadeiro despertamento espiritual, que o teu povo venha a buscar a restauração desse altar da comunhão com o Senhor. A tua palavra nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor viria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a terra. Ó Deus, sustenta as nossas vidas. Abençoa cada família que está nos ouvindo. Abençoa cada família que está nesse momento recebendo a tua palavra, Pai. Eu louvo ao Senhor pelos jovens dessa igreja, pelo grupo de louvor Nova Dimensão. Louvo ao Senhor pela vida da irmã Rosa, a dirigente, a vida da Vilani, do irmão Roberto. Louvo ao Senhor pela vida da Micaela, da Rebeca, da minha família. Louvo ao Senhor pela vida dessa família batista aqui em Iguatu. Louvo ao Senhor, Pai. Que o Senhor conduza a tua igreja de glória em glória, até o dia que o Senhor permitir. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos ao Senhor por esse culto prestado ao Senhor. A minha oração, do fundo do meu coração, é que todos esses conselhos na palavra de Deus, que nós consigamos internalizar e pô-lo em prática. A minha oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família, te livrando de todo esse mal. E se o Senhor permitir, no próximo domingo, nós estaremos aqui mais uma vez, compartilhando dos conselhos do Senhor para a nossa vida. Boa noite a toda a nossa família na fé, Igreja Batista da Convenção Iguatu, todos os membros e congregados, que Deus abençoe. A todos os nossos amigos que nos acompanham, que Deus abençoe abundantemente. Em nome de Jesus, nós encerramos nesse momento o nosso culto.